Jesus estava profetizado para fazer uma coisa no Antigo Testamento, veio e fez ela, Paulo apagou parte delas deu para Lucas, como se agora Lucas fosse um super apurador das ordens do fato. Vamos ver que não, que Lucas está faltando um monte de coisa na história de todas as coisas que Jesus fez, como ele diz que fez, a Teófilo, um oficial romano, ou sei lá, um oficial da Judéia, e que Paulo é responsável por essa cadeia de modificações. Não tem outro a quem a gente possa responsabilizar. E aí, falando agora do Lucas, teve o seu prestígio elevado, né? Porque o seu evangelho agora é maior do que o de Mateus, inclusive. Ele tem como ou base o evangelho de Marcos ou de Mateus. Logicamente, ele tem como base o evangelho de Mateus. Né? Porque o evangelho de Marcos é um evangelho meio seco, é meio... Tá. E aí, concluindo, o forte do evangelho de Lucas, independente de qual é o texto base deles, é ter pego muitas informações do Mateus hebraico original correta, que Marcos retirou para compor o seu texto reduzido, com Lucas tomando para si excelentes histórias e lições do Mateus hebraico, principalmente muitas parábolas que não tem no livro de Mateus e nenhum outro, ou seja, essas parábolas lindíssimas de Jesus foi todo parar em Lucas. E Mateus, que estava ali, não falou dela, ninguém mais falou nada, nenhum outro falou, só Lucas falou. Então como é que Lucas conseguiu apurar esses fatos? Se nem o próprio Mateus declarou, mas a intenção de cada evangelho é diferente. Meus amiguinhos que falam que intenção de evangelho, cada um evangelista tinha intenção diferente. Eu vou fazer um vídeo para vocês, falando sobre intenções dos autores de escrever o evangelho. Lucas escreveu para os gentílicos e Mateus para os aramaístas, para os hebraístas aramaístas. Se Lucas escreveu que tem todos os fatos, em grego eu mostrei isso hoje, todos os fatos da vida de Jesus, era para ter todos, e não tem todos. Tá? E o Mateus, que era para ter falado um monte de coisa, porque estava ali na boca de Jesus desde sempre, foi o quinto a ser chamado, né? Pela ordem ali foi André, Pedro, irmãos, né? Depois, aí tem um evangelho que fala que é Filipe, só que os outros evangelhos falam que foi Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e aí Filipe some e vai lá para trás, aí é uma confusão danada, né? Sendo que pelo evangelho de João, Pedro e André já estariam com Jesus desde uma cara, porque eram discípulos de João Batista. Então qual é a verdade? Porque está muito embolado, não é uma coisa que tipo assim... se a gente pegar esse versículo aqui e botar para cá, vai dar tudo certo. Tem versículo aqui, não sei quantos capítulos, ou uma dezena de capítulos depois, começa a história ali de Pedro e André de novo. E aí não combina, não tem como combinar, não tem como ser um fato isso. Mostrando que o evangelho de Lucas é mentiroso também. E aí Lucas rouba as parábolas, né? Paulo dá as parábolas para Lucas, retira do Mateus original e se faz um evangelho de extrema autoridade. Temos ali o nascimento de João Batista e de Jesus Cristo, a genealogia esquisitíssima e errada, logicamente, que já tem estudo comprovado isso, eu relacionei com a genealogia em Crônicas. A genealogia de Mateus é errada também, inclusive. Só que a do Mateus de Paulo, né? Porque a do Mateus original deve ter lá certinho a relação da genealogia de Yeshua Mashiach para comprovar que ele era da tribo de Judá, um judeu. Aí nós temos também em Lucas um monte de parábola e aí uma ascensão aos céus, aparições em Jerusalém que no próprio evangelho de Mateus não tem. Porque Jesus fala que primeiramente que ele vai adiante deles na Galileia e lá os discípulos verão a eles. E uns viram, acreditaram, outros não. E João até também atesta essa história. Só que o de João é mais doido ainda, porque João afirma as aparições em Jerusalém e também afirma as aparições no Mar de Tiberíades. Tá? Então está instaurada uma loucura nos evangelhos. E o evangelho de Mateus, produzido por Paulo, deixou apenas as aparições na Galileia, conforme Jesus prometeu, e não as em Jerusalém. E a ascensão nos céus é falada só por Marcos e Lucas, discípulos de Paulo. A divinização de Jesus sentar à direita de Deus. Tá? Toma banho. Jesus é terra. Jesus é Israel. O reino dos céus, o reino de Deus. Eu tenho muita dúvida sobre o reino dos céus. Tá? Mas vamos supor que esse reino dos céus seja correto. Mas eu me faço crer que Jesus vai ser rei na terra porque não tem vida no céu. Pronto, eu resolvo essa questão. É reino dos céus ou reino da terra? Né? Vamos botar assim, reino de Deus ou reino dos céus? É o reino de Deus na terra. Tá? Governado por pessoas, por 144 mil no céu. Né? 144 mil pessoas que irão governar. Governar o quê? Do céu a partir daqui na terra? Mas Deus já faz isso. Deus precisava de Davi só para fazer isso. E ele vai precisar só de Jesus para fazer isso.
Até porque é estreita a porta da salvação e larga a estrada da perdição. Não é assim que a cristologia, que a cristandade acredita? Então nós não teremos 8 bilhões de pessoas no futuro. Nós teremos um número reduzido. Quanto nós não sabemos, eu não posso nem começar a especular isso, que seria um chute cego. Mas nós teremos todas essas poucas pessoas que vão passar pela porta da salvação aqui na terra. Não tem céu, lago de fogo, fogo queimando no inferno. Isso é teologia paulina isso. Não tem isso no Antigo Testamento. E aí, esse novo Jesus, a forma dele de ver a salvação, né? Ele viria a salvação aos moldes helênicos, onde há uma dicotomia entre o espírito e a alma. E a alma, aos moldes helênicos, seria uma espécie de clausura para a evolução do espírito. Porque na alma, no corpo, na carne, a gente tem tentações. Isso Paulo fala muito nas epístolas dele. Isso mostra que Paulo tem uma forma helênica de pensar. E essa alma estaria aprisionando os espíritos contra uma evolução do espírito, né? Então nós teríamos que viver no espírito e não na carne. E essa dicotomia entre espírito e alma, ela é um pensamento não de Jesus ou de Paulo, é um pensamento muito mais antigo. Ali de 5, 6 séculos antes de Yahushua HaMashiach e de Paulo também. E aí, essa salvação aos moldes helênicos, vivendo no espírito e não na carne, dividiu as pessoas que estavam aos moldes do verdadeiro Jesus, seguindo a lei. Dividiram-se eles e os que estavam aos moldes do Jesus ressurreto. Isso criou muita contenda ali nas congregações de Paulo, porque eles não sabiam se deviam viver no espírito helênico ou na carne hebreia, formando com essa teologia do novo Jesus uma nova família celestial, onde Jesus seria o primogênito e o Filho de Deus, o que é absolutamente rejeitado por judeus e muçulmanos, porque eles dois sabem, porque são a casa de Judá e são os filhos de Ismael, os muçulmanos, que são os filhos mais velhos de Abraão, da casa de Ismael, e os judeus da casa de Judá, da casa de Levi, de Benjamim e das outras tribos também, que eles rejeitam a ideia de Deus ter um filho, literal, né? E essa prática de ter deuses e o Deus ter uma esposa e ter parentes é praticado por hinduístas e outros pagãos desde o Egito Antigo, que eram politeístas, passando até pela Grécia, que também eram politeístas, né? Vemos Zeus, a sua esposa, a Hera, né? Que é a síndrome de Hera, as mulheres hoje extremamente monogâmicas, incapazes de entender a força da poliginia nos casamentos, e nos tempos atuais com crenças alternativas, como a natureza ser a mãe, Deus ser o pai, mas a natureza ser a mãe. Ou seja, são pessoas que creem em Deus, mas acreditam que a natureza é a mãe, que nós viemos do pó, viemos da natureza, então ela seria a provedora da vida. Então são crenças esquisitas, são crenças pagãs que não estão na escritura. Nós viemos do solo porque o Criador quis assim, não porque a natureza é uma mãe. Então essa nova família celestial, Jesus seria o primogênito da criação. E tudo isso é muito diferente da aliança de Hu com as 12 tribos citadas também no Apocalipse. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse há uma aliança idêntica com as 12 tribos de Israel, que não devem viver de modo no espírito, porque existe muita carne pela frente, a descendência de Abraão seria enorme, não pararia, e aí se você para isso, você enfraquece os verdadeiros israelitas e enfraquece também a aliança, tá? Então vamos lá. E aí Lucas se faz um evangelho de autoridade, só que acontece um fato estranho no evangelho de Lucas. Devido à influência de Paulo e talvez de outros, além de um suposto prazo para alguma finalidade específica, entregar isso nas mãos de Teófilo, a pressa e o cansaço de Lucas promoveu muitos erros históricos, contradições, subversões de fatos, dentre outras incongruências, inclusive quando comparado com o próprio Atos, é nesse ponto que eu queria chegar, escrito por Lucas. Mostrando que o evangelho de Lucas não é acurado, não tem as coisas em ordem, não tem todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, o evangelho de Lucas não é inspirado, mas é confeccionado, tá? Lucas não andou com Jesus, mas andou com Paulo. E Paulo também não andou com Jesus. Para Lucas escrever, Lucas era médico, tinha facilidade com escrita e tinha acesso a papéis. Ele tinha alguma condição financeira para isso. E aí, pelas contradições dele com Paulo, que a gente comentou no início do vídeo, e dele com ele mesmo, entre Atos e Lucas, nós vemos que Lucas trabalhou muito tempo só, sem Paulo, esquecendo de combinar várias coisas com ele. E eu uso o termo combinar aqui mesmo, como diz o outro, mete louco e vai, porque para ter
um evangelho acurado, sabendo Paulo que Paulo era um falso discípulo, um falso apóstolo, mas Lucas não sabia disso, Paulo e eles esqueceram de combinar várias coisas. Então eu usei o termo combinar aqui, gerando contradições claríssimas, mas assim, gente, coloquei com maiúsculo, tá? Porque tá mais claro na Almeida, tá? Em qualquer uma bibliazinha comum. Bibliazinha não, com respeito ao Almeida. O material dele é muito bom, tá? Dele e do parceiro dele lá, porque o Almeida fez um Novo Testamento, enfim. Mas o Almeida, né, é paulino também, porque ele não teve condições de averiguar isso. Ele estava traduzindo, então cada um vai ter o seu galardão. Eu torço pelo Almeida, mas por Paulo eu não torço não, nem por Lucas. Então essas contradições claríssimas entre os relatos dele próprio, entre ele e ele mesmo, e entre ele e Paulo, sobre a vida de Paulo, tá? E aí chegamos no Evangelho de João. O mais do mais do mais, o mais do mais disputado de todos, porque esse aqui é uma fábrica mesmo. Esse aqui foi uma fábrica de Jesus divinizado. O Evangelho de João foi escrito ou por Paulo ou por seus discípulos. Eu creio que ele tenha sido escrito por uns discípulos, mas ditado por Paulo, porque é lindo o Evangelho de João. Só é falso, mas é lindo, igual as cartas de Paulo. Muito possivelmente com a ajuda de João Marcos. Então Marcos teria escrito o próprio Marcos e teria escrito João também, mas João foi ditado por Paulo, porque é lindo João. E Marcos não, Marcos só cortou e fez um evangelho seco de ler. É estranho, o evangelho de Marcos é muito seco. E aí, por que eu acredito que tenha sido Paulo, a mando de Paulo ou ditado por Paulo? Porque há diferenças gramaticais grandes que explicam e justificam o Evangelho de João ser tão diferente dos outros escritos de João, especialmente Apocalipse, que Apocalipse tem um grego muito inferior ao Evangelho de João. Como é que passa o tempo e João perde a capacidade de escrever? Então a diferença é muito grande do nível gramatical grego do Evangelho de João e do livro de Apocalipse. E entre as 3 cartas de João, a primeira carta de João parece com o Evangelho de João e a segunda e terceira epístola de João parecem com o Apocalipse. Vamos chegar nisso hoje ainda. Além da semelhança das doutrinas de Paulo. Foi claro que Paulo que confeccionou esse Evangelho de João. Está na cara isso. João, o apóstolo, era pescador ou consertador de redes de pesca. Tem essas 2 referências lá. E possivelmente, talvez a muito custo, ele tenha aprendido a escrever recebendo a revelação do Apocalipse cerca de 60 anos depois da morte de Jesus. Esse é o João. O João de Apocalipse, exceto o capítulo 1 e 2 de João ali, né? De Apocalipse ali que eu tenho dúvida, 7 igrejas, 7 castiçais, né? As igrejas da Turquia, da Grécia ali, né, Paulo? Então, mas aí de João 3 para frente ali, eu acho que é mais João, é igual Daniel, né? Tem coisa ali no livro de Daniel que eu suspeito e tem coisa ali que eu bato o martelo porque, pô, cara, a gente tá vendo acontecer com as pessoas, o mundo tá estranho, tá tudo estranho, entendeu? Então nós temos diferenças gramaticais no grego. Então João não seria o autor do Evangelho de João, mas usou João Marcos, ou seja, Marcos tem relação com o livro de Marcos e com os livros de João. Pois o mesmo Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. E como que o Marcos conseguiu isso? Através de Paulo. Porque Paulo era um fariseu, nós comprovamos na série Paulo e o farisaísmo, e no fim os escribas e fariseus estavam andando juntos. Eles tinham virado um grupo só, que tinham ajudado Paulo a fazer a insurreição na primeira audiência com o Sinédrio, depois de Tiago ter forçado Paulo ali, cara, se limpa aí no templo. Aí Paulo vai lá, não, agora eu sigo a lei. Mas os gentios não precisam seguir a lei não, tá, gentios? Um absurdo, Paulo é louco. E aí Paulo tinha acesso aos papéis fácil por causa dos escribas. Ah, mas escriba não quer dizer que eles eram escribas, quer dizer que eles eram um grupo. Tá bom, me engana que eu gosto. Então o Evangelho de João é uma fábrica de divinização de Jesus. Então eu concluí uma das possíveis conclusões sobre esse monte de possibilidade, né? Quais são os textos básicos? O texto base de Lucas é o Marcos seco ou é o Mateus de Paulo já fabricado por Paulo? Dentre todas as possibilidades dessas que a gente comentou, nós temos também possíveis conclusões. Essa aqui é a crença do Rafael, eu estou encaminhando para isso, mas eu não bati o martelo com nada ainda. Desculpa, bati o martelo com algumas coisas sim. Mas vamos lá, quais são as possíveis conclusões? Mateus hebraico. Mateus era um coletor de impostos com grande responsabilidade e um bom salário por isso, porque ele é coletor de impostos ou da Judéia ou do Império. Então ele tinha um bom salário porque era muita responsabilidade. Imagina, ele podia ser morto caso roubasse. E aí, nas histórias, nós vimos que ele deu um grande banquete para um monte de gente. Então,
É possível que ele tenha uma grande residência por ter um bom salário, né? E aí, por ser um coletor de impostos, ele tem a habilidade com escrita. Além do dinheiro para comprar os papéis, né? Então, falamos aqui sobre a profissão e o suposto bom salário, o suposto bom salário e a suposta grande residência para receber as pessoas, a profissão com habilidade de escrita e a profissão com dinheiro com o fato de ter acesso a papéis. E ele escreve o verdadeiro e talvez único evangelho completo, contendo as origens de Jesus, a genealogia correta e não a genealogia falsa apresentada nesse evangelho aí de Mateus e de Lucas. O ministério completo e a ordem de irem fazer discípulos em nome de Ihur, em nome de Ihur, Ihur, Yahuá, Yavé, e não em nome do Filho, divinizado por Paulo, e muito menos em nome do Espírito Santo. Então a Bíblia de Jerusalém, isso já na série Qual é Verdadeiro o Nome de Deus no ano passado, aproveitando e falando sobre o nome de Deus um pouquinho, eu usei aqui um texto aqui da Bíblia de Jerusalém que me fez comprar essa Bíblia aqui, ó. Falei, peraí, se a Bíblia de Jerusalém está denunciando que há uma variante textual gravíssima, teologicamente grave, eu vou comprar a variante textual. Esse aqui fez propaganda desse aqui, eu fui lá e comprei o original, pronto. Aí parei de ler a Bíblia de Jerusalém e as outras. Só que eu uso a Ferreira de Almeida e não a Bíblia de Jerusalém porque eu preciso acender a chama da verdade no estômago dos cristãos. Então eu tenho que usar uma Bíblia Ferreiraça de Almeida comum. Eu não uso uma Bíblia considerada acadêmica, que é a Bíblia de Jerusalém. Mas, por exemplo, entre a King James e a Jerusalém, para quem ainda não vai estudar o grego e o hebraico, eu não compraria King James, eu compraria a Bíblia de Jerusalém, tá? Então, editora Paulus, estou retribuindo o favor que vocês fizeram à Sociedade Bíblica do Brasil, fazendo propaganda para a Bíblia de vocês, tá? E, gente, eu vou fazer uma antipropaganda aqui, tá? Escritura Verdadeiro Nome, essa daqui. Só está ocupando espaço na minha prateleira isso daqui já. É dificílimo de ler esse troço aqui porque eles misturam português com hebraico. Só que é um hebraico aportuguesado. E essa Bíblia do David Stern aqui são Bíblias que na parte das epístolas de Paulo são Bíblias de paráfrase. Eles acrescentam palavras na boca de Paulo que Paulo nunca falou, né? Porque eles tentam harmonizar a Bíblia, igual todo cristão tenta fazer. Então essas duas aqui eu não comparei de jeito nenhum. Essa Bíblia aqui é muito difícil de ler, mas muito difícil de ler. Essa aqui é mais fácil de ler, porque ainda tem mais as traduções das palavras, né, para o português. Agora esse daqui chama de Edion, chama Espírito Santo de Rua. Beleza, eu concordo também. Eu prefiro falar Rua, Hakodesh, do que falar Espírito Santo. Mas eu preciso trazer os cristãos de Yahusef. Então, Mateus, o verdadeiro, né, deu ordem de fazer discípulos em nome de Ihur, de Yahuá, de Yavé. Uma das possíveis conclusões sobre esse monte de possibilidade, e não em nome de Jesus, e muito menos em nome do Espírito Santo da Trindade junta. Isso é politeísmo. Agora vamos falando do Marcos. João Marcos, com os papéis de Paulo, porque Paulo era um fariseu, que andava com escribas fariseus, né, que tinham papéis. João Marcos fez uma cópia do texto do Mateus hebraico. Pum! Primeiro passo. Paulo traduz essa cópia para o grego e João Marcos faz uma outra cópia. Qual cópia que João Marcos faz? Uma cópia seca e ríspida, igual o evangelho de Marcos é. Por que talvez seca e ríspida? Porque brigou com Paulo? Não, nada disso. João Marcos estava cansado, porque ele já tinha feito a cópia do Mateus hebraico, né? A cópia do Mateus hebraico. E aí Paulo ainda pega e pede para ele fazer outra cópia mais seca, sob a supervisão de Paulo, né? Então João Marcos reduz o texto sobre a supervisão e revisão final, a edição final de Paulo, tá? Então temos aí o Evangelho de Marcos, seco e ríspido. Mateus grego, não Mateus hebraico, confeccionado por Paulo. Eu acredito que entre usar o texto seco de Marcos, igual eu já comentei anteriormente, ou usar o próprio Mateus hebraico como base, eu acho que Paulo usou o texto Mateus hebraico como base. Então Paulo refaz outra cópia mais amaciada do Mateus hebraico e não usa a cópia seca e ríspida de Marcos, acrescenta suas doutrinas, deixa muitas histórias, porque Paulo ali não tem tempo de ficar pagando tudo também, e seleciona outras histórias para dar para Lucas. Esse é um absurdo, que nunca andou com Jesus, e Lucas colocou no seu texto. E Paulo também colocou as doutrinas dele no seu texto de Mateus. Então Paulo é o autor de Mateus.
o evangelho de Lucas. Lucas pega o evangelho de Mateus, que é o evangelho de Paulo, né? Acrescenta as histórias verdadeiras que Paulo deu para ele do Mateus hebraico, para Lucas se fazer um evangelho maior e mais proeminente até do que o de Mateus, porque é maior do que o evangelho de Mateus, mas também acrescenta doutrinas do Paulo, como a ascensão, a aparição em Jerusalém que Jesus não indicou. Finalmente, por último, o evangelho de João. João Marcos, ou seja, João Marcos aqui, ó, no Marcos e em João Marcos. Ele escreve as belíssimas palavras mais falsas, né, ditadas por Paulo. Paulo muito cansado, porque Paulo já escreveu tudo já. Por isso que João foi o último evangelho a ser escrito, né, com escritos de João, que escreveu o Apocalipse também, tirada total, a gente vai ver no próximo slide. Mas Paulo muito cansado, eu acredito, Paulo muito cansado pediu para João Marcos escrever o evangelho de João, no estilo de grego bem acima do estilo rústico de João em Apocalipse, que é o que a gente vai ver no próximo slide. O pescador que aprendeu a escrever. Esse é o João o apóstolo. Forte João apóstolo. Com muito esforço ele fez isso. Um homem de muita garra mesmo. Não Paulo. E aí, Paulo dita para João Marcos e eles confeccionam junto o evangelho mais pagão de todos, onde Jesus é Deus. Yahushua e Yahuá, não é, Netsarins? Colocando muitas doutrinas de divinização de Jesus e criando um livro de ficção, porque você lê, tem hora ali que João não se relaciona em nada com os outros evangelhos, é um Jesus esquisitíssimo, sobrenaturalíssimo ali, criando um evangelho de ficção sobre o filho de José e Maria, um homem de simples família judia. Pode ser difícil de entender isso? É uma verdade absoluta? Eu não sei, cara, se é uma verdade absoluta, mas tá na cara que é isso. Combinando para ser isso. Olha Paulo e Lucas, isso é um absurdo. Crê em Paulo e Lucas. E aí, num geralzão, estes escritos gregos dos 4 evangelhos foram trabalhados para serem 4 testemunhas diferentes. E isso dá credibilidade. Todo mundo, não, mas quer ver? Todos com base no Mateus hebraico e nas doutrinas farisaico-paulinas. Então são 2 bases. A verdadeiro Jesus, do Mateus hebraico, do suposto Mateus hebraico, e as doutrinas farisaico-paulinas que a gente discutiu na série Paulo e Farisaísmo. E aí, essa mescla foi extremamente disseminada, ofuscando os raros escritos originais de Mateus e de outros apóstolos, incluindo o Evangelho de Pedro, que a gente vai também dar uma analisada aí nos próximos meses. E este texto foi base, esses textos mesclados do Mateus hebraico com as doutrinas farisaico-paulinas foram texto base para a finalidade. Que aí voltamos a Teófilo de novo. Né? Eu já sei que finalidade foi essa, mas tem cristão aqui que vai me chamar de doido. Enfim, eu tenho esse quadro geral. Só que eu queria fazer um último comentário sobre o texto de João. Eu vou ler aqui, que está muito pequenininho. Comentários de Russell Norman Champlin. Este mesmo Espírito, o Espírito Santo, não ajudou Marcos a escrever o Evangelho de Marcos e nem ajudou ao autor de Apocalipse a escrever em grego superior ao grego de rua. Ou seja, no grego inferior ao grego de rua. Apocalipse é escrito e o Evangelho de Marcos também é escrito inferior ao grego de rua, o que explica seus barbarismos. Russell Norman Champlin está comentando. Nas páginas do Novo Testamento se encontram muitos níveis de grego. Tá, no Novo Testamento. Alguns se aproximando do clássico, como a Epístola aos Hebreus, o gregão bacana ali do platônico, do socrático e de outros, um grego clássico, e outros em bom estilo literário koiné, né, como os escritos de Paulo, um grego ali bacanaço também, havendo outros de inferior qualidade. Beleza? E aí passa para cá. Há eruditos que têm identificado a primeira epístola de João com o Evangelho de João, a primeira epístola das 3 de João com o Evangelho de João, como obras de um mesmo autor, e classificam a segunda e a terceira epístola de João juntamente com o livro de Apocalipse. Então temos o Evangelho de João e a primeira epístola de João num grupo separado, e a segunda e terceira epístolas de João num grupo separado com o Apocalipse. Tá? Isso faz muito sentido mesmo. A qualidade e o estilo do grego no livro de Apocalipse mostra ter sido impossível que o autor do Evangelho, ou também da primeira epístola de João, tivesse sido também o autor do livro de Apocalipse. E isso é claro, gente. O Evangelho de João exibe um grego muito simples, mas um grego puro. Já o grego do livro de Apocalipse é notoriamente deficiente, apesar de que a mensagem que nos é transmitida é esplêndida
esplêndida. Nós estamos vendo as profecias do Apocalipse se cumprindo na sociedade moderna. E aí vai vir muito cético dizendo, não, o livro foi pré-fabricado e agora eles estão fazendo cumprir a profecia do Apocalipse. Na verdade, é uma fabricação escatológica, o livro de Apocalipse, para um controle populacional, e agora as pessoas estão com medo do Apocalipse e estão com medo das coisas que hão de vir. Mas na verdade os ricões ainda estão lá nas ilhas paradisíacas, não tem conspiração de nada. Eu falei, tudo bem. Eu tenho minhas dúvidas sobre o aquecimento global também, acredito que estejam tendo extremos climáticos e não um aquecimento da média global, mas eu consigo ver uma sociedade ruindo, indo em direção à besta que vai falar, né? Um androide, ou seja lá, a ONU, seja lá quem for essa besta. Mas aí voltando para o passado, o ponto de vista tradicional, depois do século IV da Era Comum, João, o apóstolo, teria escrito o Evangelho, as 3 epístolas em seu nome e o livro de Apocalipse. Beleza, padrãozinho. Praticamente nenhum erudito moderno toma essa posição. Praticamente nenhum erudito moderno toma essa posição, porquanto se reconhece que pelo menos o livro de Apocalipse teve um outro autor cujo domínio grego era fluente, mas não muito correto. O cara sabia falar aquele inglês, aquele grego ali, né? Sabia entender e falar grego, mas não era um grego muito correto, gramaticalmente, né? Inserindo muitos modos de expressão próprios do aramaico. Opa! Então, o livro de João, de Apocalipse, o verdadeiro João, o verdadeiro livro de João, o grande livro de João, o livro de Apocalipse, é claramente de um rapaz que estava familiarizado com o aramaico, com o hebraico, com o aramaico, né? Vamos deixar só o aramaico cru, com o aramaico, e não sabia transmitir muito essas ideias gregas. Sabia falar ali, mas aquela beleza que tinha no Evangelho de João, nas cartas de Paulo e nas cartas de Hebreus, que claramente Hebreus quem escreveu foi Paulo, não tem a menor sombra de dúvida disso. Foi esse o destino, né? Cadê o julgamento de Paulo perante César? Não teve. Paulo foi escrever Hebreus. Tá bom, gente? Eu falo mesmo. Então, o Apocalipse tem um grego aramaicizado, sei lá como é que eu vou dizer isso, hebraicizado, né? Um grego aramaico, né? De uma pessoa que vinha de um aramaico, próprio de expressões próprias do aramaico. Então o Evangelho de João tem um grego muito simples, mas puro. Beleza, era grego mesmo, não era grego aramaico, era grego. E as influências aramaicas são muito menores, sendo que na primeira epístola de João, das 3 epístolas, não há aramaísmos, tá? Então, temos ali a primeira João e o Evangelho de João como um grupo junto. A relutância da igreja primitiva em aceitar o Apocalipse foi provavelmente devido ao fato de que diversos outros livros semelhantes, os apocalipses judaicos, né, hebraicos, judaicos, estavam circulando ao mesmo tempo, e esses livros não ganharam um lugar no cânon dos livros sagrados. O Apocalipse de João, o maior dos apocalipses, que também seria, né, provindo ali dos judaicos, né, dos da casa de Judá, mas não com as tradições judaicas, podia ter sofrido por causa da cautela dos antigos em aceitar tais livros como autoritários. Ou seja, os caras estavam, os judeus, escrevendo um monte de porcaria lá, vem João, escreve uma verdade e eles têm dificuldade em aceitar isso. Só que, finalmente, devido ao seu valor intrínseco, o Apocalipse de João ganhou um lugar merecido no cânon. Merecido, não o Evangelho de João, esse falso evangelho fabricado por Paulo e por João Marcos. O grego do livro é do tipo que esperaríamos de alguém nascido na Galileia. Opa! Quem adquiriu o grego num centro como Éfeso? Me digam se eu estou louco, isso é um adendo. Tô rouco, gente. Apocalipse 2:2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, coisas duvidosas aqui, mas no final, puseste à prova os que se dizem apóstolo, e não são, e tu os achaste mentiroso. Quem fez ministério em Éfeso? Paulo. Um autor que pensava em aramaico, mas escrevia em grego. E aí, finalizando, nós temos, obviamente, aqui um banco de dados estatístico aqui sobre os 3 evangelhos sinóticos, excluindo João, porque João é realmente uma aberração, escrita por Paulo. Então nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas, os falsos evangelhos, né? Sendo que Mateus, Marcos e Lucas têm textos em comum, que a academia chama de tripla tradição. Eu não sei se isso é filologia, eu esqueci o nome dessa ciência, mas que trata como
um ramo que analisa os textos para averiguar semelhanças, enfim, para descobrir origens de língua. Mas aí podemos ver que Mateus, Marcos e Lucas têm textos em comum. Deixa eu tirar eu da tela aqui, que eu não vi que eu estava na tela aqui. Agora vamos lá, melhorou. E aí nós temos aqui, dessa tripla tradição, seria o Mateus hebraico reduzido. E o que seria esse Mateus hebraico reduzido? Seria esses 94% de Marcos, sendo que tem coisas aqui que são únicas a Marcos e tem coisas aqui que é entre Marcos e Lucas, a aparição de Jesus em Jerusalém e a ascensão aos céus. Isso aqui é só de Lucas e Marcos, que andava com Paulo e tinha essas doideiras na cabeça que Jesus ascendeu aos céus, sendo que o próprio João e o próprio Mateus não falam sobre isso. E as aparições de Jesus em Jerusalém, que é uma contra-ordem da ordem dada por Jesus. Então só tem aonde? Em Marcos e Lucas. Em Mateus isso Paulo não deixou. Porque o próprio livro de Mateus não tinha isso. Então Paulo, com tanta coisa para fazer, não adicionou isso. Esqueceu de adicionar isso aqui em Mateus também. Paulo, esqueceu, né, Paulo, de adicionar em Mateus, né? Deve ser porque Mateus verdadeiro, né? O Mateus hebraico verdadeiro não tinha, né? Então, Marcos tem 94% do seu texto aqui baseado no Mateus hebraico reduzido, tá? E os outros 6% aqui é a invenção dele com Paulo. Então 94% de Marcos está em Mateus, sendo Marcos a redução do Mateus hebraico, tá? Mas não quer dizer que essa tripla tradição aqui é 100% do Mateus hebraico. Não. Está dizendo aqui que 94% de Marcos está em Mateus, sendo Marcos uma redução do Mateus hebraico. Então essa tripla tradição aqui é o Mateus hebraico reduzido, porque corresponde a 94% de Marcos. E o Mateus hebraico é a verdadeira história da vida e o ministério de Jesus Cristo. Agora vamos para o must, para o final aqui. Isso aqui é muito ridículo, tá, Lucas? E mais ridículo ainda, Lucas, é você dizer que todas as coisas que Jesus fez e ensinou estão acuradas em ordem para você escrever para Teófilo, seu sem vergonha. Só que você só tem 79% do Marcos, que já é um Mateus reduzido. Ou seja, apenas 76% mais esses 3% aqui estão nesses 41% aqui de Lucas, que dariam 42, né? 41 mais 1. Então 79% de Marcos está em Lucas. Por que Lucas não copiou todo esse Marcos reduzido aqui para realmente ter todas as coisas? Tem um monte de coisa aqui que só tem em Mateus. Cadê, Lucas, essas coisas aqui que são únicas a Mateus? Seu sem vergonha. Tá, e Paulo, você também, seu safado também. Então Lucas não tem todas as coisas que Jesus fez e ensinou para ser curado e colocado em ordem, tá? Porque vocês são anticristo.